Olá, meus queridos, como é que estão vocês? Tudo bem? Eu sou o professor Arimateia, que faço parte da equipe da Geografia, junto com o professor Rogério e com o professor Jorge. Portanto, nós estamos chegando até vocês com tudo de bom. Claro, pensando que esse conhecimento geográfico leve vocês a pensar um mundo melhor, a pensar um espaço, o seu lugar, a sua região. E por que não falar de pensar um planeta Terra mais sustentável? Portanto, na aula de hoje, nós temos a aula 47.1, em nome de toda a equipe da mediação tecnológica e principalmente vocês, meus queridos jovens, vocês, meus professores, tenho recebido aí ótimas paisagens aí de algumas escolas por esses recantos, esses lugares de Rondônia, cada castanheira linda, cada paisagem, igarapés bonito. Portanto, eu fico feliz em saber que nós estamos chegando em cada recanto do nosso estado de Rondônia. E claro que hoje nós iremos falar de uma transformação que ocorreu no mundo e no Brasil só veio aí a partir dos anos 50 do século 20. Mas nós estamos falando de algo que começou, há muitos anos atrás, que foram as cidades. Portanto, eu não posso confundir o conceito de cidade com o processo de urbanização. Portanto, na nossa aula de hoje, nós iremos falar de urbanização, as cidades, os fatores do processo de urbanização. Nós iremos falar da conurbação, da região polarizada, das metrópoles e megalópolis, das globais. E são conceitos básicos, tá? Mas que toda esta urbanização, como vocês podem perceberem, começou lá pelo Oriente Médio, tá? Ainda numa relação campo-cidade. E claro que nessa época não tinha ainda o capitalismo, era um sistema de escambos. O que é escambo? Lembra da aula de história? São as trocas. Mas com a evolução do capitalismo, chegamos à Revolução Industrial e, claro, aí veio o quê? Tá? Veio um conceito de cidade, é uma área densamente povoada por zonas residenciais, comerciais, industriais e, claro, aonde essa cidade passa a ser a sede do município, principalmente aqui no Brasil, que é o nosso lugar no mundo, é o Brasil, ou terra boa. E terra boa é essa Rondônia, melhor do que essa, só duas dessas, né? Portanto, vejam só o que é que nós temos aqui, tá? Cidade de Nova York, isso daí é uma selva urbana, está parecendo a floresta amazônica, que tá você andando dentro disso, você está perdido. Tá? Eu não sei nem por onde eu começo, mesmo com o GPS na mão, mas observa o crescimento vertical que teve essa cidade. Portanto, isso é fruto de quê? Isso é fruto de um capitalismo, tá? De uma acumulação de riquezas e que foi concentrada em grandes cidades. Por exemplo, a cidade de Nova York, como vocês podem observarem, ela tem todos os conceitos. Ela é uma cidade global porque ela interfere na economia do mundo. Ela é uma mega cidade porque ela tem mais de 10 milhões de habitantes. Ela é uma cidade cosmopolita, que vai ter gente de todas as partes do planeta. Portanto, é uma cidade na qual o capitalismo aflora. Tá? E essa cidade passou por um processo de urbanização. Tá? Portanto, veja só que as primeiras cidades remontam lá da Revolução Neolítica, 4.000 a 3.000 anos antes de Cristo. A cidade aí de Ur, tá? Tinha como objetivo principal o comércio, tá? Como também fortificações contra os seus inimigos. Você lembra que as cidades do passado, elas tinham
Muros. Hoje também nós temos muros. Muitas pessoas hoje moram em condomínios fechados, são verdadeiras fortificações. Ou seja, observa aí o parâmetro que existe. Vocês acreditam que a Universidade Federal de São Paulo, a USP, já teve uma questão de uma produção de redação com esse tema, você fazendo uma analogia entre as cidades antigas e as cidades de hoje? As cidades antigas que tinham as muralhas para impedir os chamados, o quê? A inimigos que vinham lá. E hoje também nós temos os condomínios, tá? Naquela época chamado de bárbaros, tá? E hoje a proteção contra invasores, contra roubos. Olha aí as ruínas da cidade romana, também mostrando os muros da cidade, pode perceber, tá? Veja só, quando teve essa decadência do Império Romano, aí nós vamos ter um modo feudal e as cidades vêm comandadas por bispos, cidades episcopais, funções urbanas praticamente inexistentes. O sistema feudal tem a base política rural e a economia pautada na agricultura e subsistência. Tá? Veio uma mudança e aí no século XI começa o renascimento das cidades, marcado com o fim do feudalismo e o início da transição para o capitalismo. E aí isso vem com o quê? Vejam só. Primeiro, as cruzadas. Depois, o fato do feudalismo ser um sistema social estável tornou possível o suprimento de alimentos constantes. Terceiro ponto, o aumento da população, criação de um mercado consumidor interno nas cidades e as inovações tecnológicas, principalmente ligadas à agricultura. Por quê? Porque vai liberar a mão de obra para a cidade. Mas o grande passo mesmo daquela evolução vem com a Revolução Industrial, porque essa Revolução Industrial vai precisar de mão de obra nas cidades, essa Revolução Industrial vai precisar de mercado consumidor, ela vai precisar de infraestrutura, e é claro que ela vai precisar de uma modernização do campo. Portanto, é isso que nós vamos perceber, que essa Revolução Industrial no Brasil, ela só vem no final do século XIX, tá? Portanto, a urbanização, ela vem no cenário mundial por uma atração de uma melhor qualidade de vida na cidade, a busca de oferta de trabalho. Isso no Brasil também não vai ser diferente. A modernização do campo, que vai liberar essa mão de obra, e você vai vir para essa cidade pensando, puxa, eu vou para a cidade que eu vou ter uma qualidade de vida melhor, eu vou para a cidade porque lá meu filho vai estudar, eu vou ter saúde, eu vou ter energia. Portanto, eu estou pensando em quê? Numa qualidade de vida. Claro, houve melhoria de qualidade de vida, mas não podemos esquecer que também tem as suas mazelas, tá? E quais são os fatores repulsivos? Ocorre quando a urbanização acontece pela expulsão ou afastamento da população do campo para a cidade com uma migração em massa, chamada êxodo rural, ou migração campo-cidade aqui no Brasil. Esse êxodo rural, como você pode perceber, você já estudou isso ou não? Estudou. Tivemos uma aula lá sobre migrações, claro que naquele momento eu não falei, mas vou falar agora, tá? Esse êxodo rural veio com a modernização do campo e também veio com a substituição do homem pela máquina, ok? E veio para ir em busca da cidade de uma qualidade de vida melhor. Portanto, só agora no século XXI, na primeira década do século XXI, é que o mundo atingiu essa marca, tá? De mais da metade da população morando na cidade. Portanto, nós estamos vivendo num mundo urbanizado, tá? Nós estamos vivendo num mundo onde a maior parte da população mora na cidade e principalmente nos chamados países ricos.
Canadá, Estados Unidos, Europa, nos países de industrialização recente, como é o caso do Brasil, toda a América Latina, mais de 70% da população mora nas cidades. Só o continente africano, olha só o que eu falei, tá? Só o continente africano é que ainda a maior parte da população mora no campo. Tudo bem? Vamos em frente. Esse conteúdo é fácil demais. Fácil porque nós vamos observar que a maior parte da população do mundo hoje mora nesses países que têm essa industrialização. E aí nós temos a urbanização dos países capitalistas desenvolvidos, como eu falei para vocês, e os países emergentes. O que é a diferença entre esses dois grupos de países? Quando eu falo de países capitalistas desenvolvidos, são os países que tiveram a base da Revolução Industrial. E aonde começa a Revolução Industrial? Na Inglaterra, filho. Lembra da Inglaterra? Depois foi para a Europa Ocidental, para a França, depois chegou aos Estados Unidos, ao Japão. E os países emergentes são aqueles países que tiveram industrialização pós-Segunda Guerra Mundial. Eu falei pós-Segunda Guerra Mundial. Já os países periféricos são os países que ainda não têm uma economia moderna. A maior parte dos países da África não tem essa economia ainda moderna. A maior parte dos países da África, a população mora no campo, tá? Isso não significa dizer que não tem campos de ótima qualidade, como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos regiões, aqui no estado de Rondônia mesmo, no campo, que é melhor do que determinadas cidades. Mas a população passou a buscar a cidade. Portanto, esses países capitalistas, eles tiveram como fator, primeiramente, a migração nesses países ocorreu de forma mais lenta, certo? E organizada. Nos países emergentes, essa urbanização ocorreu de forma rápida. É chamado de macrocefalismo urbano. E como vocês podem observarem aí, observa só, nós temos nos países capitalistas mais de 80% da população morando na cidade. No Brasil, somos um país capitalista, apesar de não ser um país rico, mas nós temos no Brasil mais de 80% também da população morando na cidade, ok? Portanto, dizemos que esses países estão no teto máximo de urbanização, porque nós temos de ter alguém trabalhando lá no campo. De onde é que vem nosso alimento? Parou para pensar? Portanto, nós temos de ter um campo moderno. Hoje, nós temos um campo que o homem é substituído pela máquina. Mesmo assim, precisamos de população no campo, porque o nosso alimento vem do campo, por isso nós precisamos ter uma interligação campo-cidade. Hoje, na agricultura moderna, que é chamado agroindústria, há uma interligação. Onde é que está o grande mercado consumidor? Na cidade. Mas onde é que está o grande mercado produtor? No campo. Portanto, eu vou relacionar campo com cidade, tá? Portanto, dentro desse processo, a cidade veio ganhando novos contornos. E, claro, veio parar onde? Os países emergentes. Veja só o que é que nós temos aí, ó. Veja só o que nós temos na telinha. A recente e rápida industrialização gerou acentuado desequilíbrio das condições e expectativas de vida entre a cidade e o campo, resultado de um rapidíssimo processo de urbanização, porém com consequência muito drástica. Leiam novamente esse conceito.
olha a palavra, recente e rápida industrialização gerou acentuado desequilíbrio das condições da expectativa de vida entre cidade e campo, tá? Isso por causa de quê? Porque nós temos algumas consequências drásticas. Que consequências são essas? Por exemplo, essa imagem que vai falar para vocês. O que é que você pode perceber nessa imagem? Isso recebe o nome de favelização da pobreza. Favelização da pobreza. Nós iremos observar em muitos países pobres que esta concentração populacional nas cidades, em vez de melhorar a qualidade de vida, piorou. Veja só, vamos, por exemplo, usar aí as nossas tecnologias. Vão aí, por favor, no YouTube e coloca aí animações sobre urbanização em países emergentes, na favelização da pobreza. Coloque Índia, coloque países da África para você observar essa imagem. Mas, professor, fala, meu filho, o que foi? No Brasil nós temos imagem quase parecida a essa. Temos, sim. Isso é a realidade. Isso é uma notícia triste, não é? Eu acho que isso é triste. Observar que o Brasil nós vamos ter quase imagem dessa daí. Mas, por que eu citei a Índia? Porque a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, tem uma desigualdade social muito grande. A população da Índia e a população da China, esses países um a um individualmente, é maior do que a população no continente africano. Mas sabemos que na África nós temos as piores condições socioeconômicas. Portanto, eu sou muito pobre, eu estou saindo do campo e indo para a cidade. Isso não significa dizer que eu chegando na cidade eu vou melhorar a minha qualidade de vida. Vou ter consequências. Agora um detalhe, quando eu falo de países emergentes, na África eu só coloco a África do Sul, tá? O restante são todos periféricos. Índia, não. A Índia é um país emergente. Brasil, México. Uns países que têm uma qualidade de vida muito melhor do que essa imagem que nós estamos vendo aí, que são emergentes, são os chamados tigres asiáticos. Tá? Dá uma olhada, por favor, aí, quem são tigres asiáticos. Tá? Enquanto isso, eu vou passando aqui a outra imagem. Você vai pesquisar isso aí. Aqui nós temos mais 2 palavras que vocês já viram, tá? Vamos lá, eu vou lá na telinha com vocês, para vocês observarem, tá? Vejam só, setores secundários, quando eu falo a palavra setores secundário, é indústria. Setor terciário, comércio e serviços. Portanto, é na cidade, é na urbanização que predomina o setor primário e o setor secundário. Não, senhor. É na cidade que predomina o setor secundário e o setor terciário. Primário é campo. Primário é campo. Tá? Portanto, diante disso, nós vamos observar que esses países subdesenvolvidos têm uma urbanização muitas vezes bem maior do que até países desenvolvidos, mas têm condições de vida extremamente precários. Extremamente precários, tá? Isso quando se relaciona principalmente a questão moradia, infraestrutura. E os países periféricos? Olha aí. Aí de quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Tira ele daqui. Primeiramente, este país não é da América Latina. Mesmo tendo um jegue, que tem muito no Brasil, a cabeça enrolada com esse pano, ou é da África subsaariana, ou nos países árabes ou muçulmanos. Tá? E aí você pode observar a questão das atividades, muitas vezes primárias, que predominam, tá? Portanto, a urbanização é baixa e as condições de vida são precárias.
ok? Isso é algo que podemos observar nos países pobres. Vejam só aqui, a urbanização para o continente em 1950 até previsão de 2050. Ó. 1950, veja só, África, primeiro 50, depois 2007, ó, ainda está baixinho, 38. Quando chegar lá em 2050, ó, previsão é isso aqui. Ásia tem 16%, 40%, ó, 66%. A Europa já começa com 51%, porque a urbanização de lá veio com a Revolução Industrial. E hoje tem isso aqui, ó, 72%. A América Latina, nos anos 50 tinha 41%, 2007, 78%, previsão 88%, ou seja, olha aqui, ó, vai ter mais gente morando na cidade em 2050 na América Latina do que propriamente na Europa, também do que nos Estados Unidos e Canadá. Ou seja, através desse gráfico, você observa muito bem que países emergentes, como os que temos na América Latina, houve uma urbanização rápida, tá? Uma urbanização desorganizada, tá? Por que isso? Porque a América Latina é uma região que a pobreza vem aqui, ó, desde o nosso processo de colonização. E aí nós vamos observar isso também nas nossas cidades, tá? Portanto, aí nós tivemos o quê? A urbanização. Agora nós temos os conceitos, tá, gente? Conceitos, ok? Quando nós falamos de conceito, eu vou com vocês lá novamente, lá até a nossa lousa. Aqui são conceitos. Conurbação é um termo usado para designar um fenômeno, ó, urbano, que acontece a partir da união de duas ou mais cidades, tá? Formando uma única malha urbana. Suponha que aqui tem a cidade A, certo? E aqui próximo tem a cidade B. Essa cidade, aqui eu tinha a área rural, AR, a área rural. Essa cidade foi crescendo para cá, certo? E essa daqui foi crescendo para cá. Elas formaram uma mesma área. Cidade A e B agora estão interligadas, olha, A, B. A, B. Formando uma só cidade. Portanto, eu tenho o quê? Conurbação. Portanto, conurbação é a junção de duas ou mais cidades formando uma mesma área urbana. No Brasil, só vou adiantar para vocês, no Brasil, Santo André, São Bernardo, São Caetano e aí São Paulo. Tá? O ABCD paulista. Santo André, São Caetano, São Paulo. ABCD paulista. Tudo bem? Olha aí, ó. Mapa da Grande Manchester, área urbana, lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra. Ok? A partir da unificação da cidade envolvida, começa a utilizar de maneira conjunta os mesmos serviços, ó, de infraestrutura, que é rodovias, energia, tá? Transportes, de um modo geral, formando uma malha urbana contínua. O fenômeno de conurbação ocorre quando as áreas rurais desaparecem. Tudo bem? Eu tenho agora, tudo no meio, uma grande cidade. Aqui nós temos o esquema de uma hierarquia urbana. Esse é o esquema clássico. Esse é o esquema atual. Como é que ocorre? Antes da evolução dos meios de comunicações, você queria comprar, você está aí, na sua vila, no seu distrito, queria comprar algo, ia para a cidade local. A cidade local buscava no centro regional. Esse buscava no metrópole regional, até chegar na metrópole nacional. Hoje não. Observe que está tudo interligado. Você pode comprar diretamente da metrópole nacional e essa vender para a vila e vice-versa. Portanto, é uma organização
que no esquema econômico atual podemos fazer referência. Vamos lá. Você está aí no seu distrito, na sua área, seja ela urbana, rural, não importa qual é o lugar, você quer comprar um produto pela internet. Você vai lá, procura seu produto, muitas vezes ele está vindo da China, você compra, ele vai chegar na sua residência, no seu endereço. Olha que importância tem dos meios de transportes. Olha que importância tem da localização. Percebeu? Não importa onde eu estou, o produto vai chegar comigo. O produto vai chegar comigo. Portanto, estou fazendo parte de quê? De uma hierarquia urbana. Eu estou fazendo parte de uma hierarquia de um mundo moderno. Tudo isso nós temos presença hoje no Brasil, porque o Brasil é um país moderno. Eu gosto sempre de citar o Brasil porque é o nosso país, tá, cara? Portanto, faz essa grande diferença. Tudo bem? Percebam que eu falo do mundo afora, mas seguro a questão no Brasil. E aí nós temos um fluxo, tá, mostrando essa relação. Veja só, o azulzinho representa o quê? Metrópole, tá? É só você observar, tá aqui, ó. Isso é um gráfico, certo? Isso é que é chamado de rede. Isso aqui é uma metrópole, olha aqui, ó, metrópole. Pode ser uma cidade global também. Aqui, ó, capital regional. Ó, vamos dar um exemplo. Seria o quê? Goiânia, que está mais próximo da gente aqui. Depois, Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná. E quem vai ser essas outras cidades menores. Portanto, você tem o quê? Uma estrutura que obedece a uma rede. E aí as grandes aglomerações internacionais é que nós vamos chamar de cidades globais. São as principais cidades que formam os principais nó, certo? Portanto, olha aqui a palavra, ó, foi quem usou a palavra nó foi Milton Santo, certo? Tem dúvida do que é nó? Está aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui é o nó. Esse aqui é um nó. Esse aqui é um nó. Esse aqui é maior. Portanto, Nova York é o maior nó que temos. Há 20 anos atrás, houve um atentado terrorista em Nova York e o mundo todo parou. Parou por quê? Por que parou? Porque Nova York é uma cidade global, tá? Ela interliga os principais meios de sistemas globais com os principais sistemas de comunicação, as cidades do mundo todo. Por exemplo, bolsa de valores, bancos mundiais. Isso deixa a região super polarizada com o mundo, tá? E dentro disso aí nós vamos ter o quê? Uma reorganização. Uma reorganização, formando o que nós chamamos de áreas metropolitanas e, claro, diante disso, o que tem de mais importante, meus queridos jovens, são essas cidades globais, tá? Vejam só aí, ó, concentra, são os principais polos da hierarquia urbana internacional ou mundial, concentra elevada quantidade populacional, quase todas são megacidades. Olha só, as cidades globais predominam nos países ricos. Vejam, tá? Veja esse texto aí novamente, leia mais de uma vez. Agora, olhe nos meus olhos. Quero ver o que você faz, tá? Tô ligado, tá? Olha aqui, ó. Não confunda cidade global com megacidade. Entendeu? Não confunda, pelo amor de Deus. Mas, professor Arimateia,
Fala, meu querido! Faz a diferença aí rápida. Cidades globais são aquelas que estão predominando nos países ricos. Não importa a quantidade de pessoas, o que importa é a sua relação com a economia global. Elas têm de ter bolsa de valores, bancos mundiais, filiais ou sede de multinacionais, modernos meios de telecomunicações, que são chamados de infovias, modernos meios de transportes, portanto, as infovias interligando ao cenário global. Agora, mega cidade. Você tem todos os dedos da mão? Faz assim. Se você tem 10, lembre-se que a mega cidade tem que ter no mínimo 10 o que, professor? 10 milhões de habitantes, é um conceito da ONU. Ela pode ser uma cidade global, mas pode não ser. Detalhe, as megacidades predominam nos países pobres. Claro que a maior megacidade do mundo é uma cidade global, que é Tóquio. Mas as megacidades estão crescendo mais na Ásia. Ficou bem claro? Ficou bem claro? Ficou? Vem comigo novamente. Vejam só, tá? Cidades globais predominam nos países ricos e não precisa de um número X de habitantes. É a influência dela sobre a economia mundo. Mega cidade tem que ter no mínimo 10 milhões de habitantes e predomina nos países pobres. Também pode ser uma cidade global. Ficou bem claro? Ótimo, que bom. Rapaz, eu gosto muito de vocês. Tá? Vamos para o próximo. Aí, nós temos exemplos de cidades globais. Nova York, Londres, cidade rica, país rico. Buenos Aires, país pobre, que é a Argentina. Paris, país rico. Berlim, país rico. Rio de Janeiro, país pobre. São Paulo, país pobre. Tóquio, país pobre, rico, desculpa. Metrópoles agora, olha agora, tá? É um termo que pode designar a cidade principal ou capital de um determinado país ou província, ou ainda alguma cidade que por algum motivo exerce influência cultural, social, econômica sobre as demais cidades da região metropolitana. Aqui em Rondônia, nós só temos uma área metropolitana que é a capital de a capital, que é Porto Velho, com a cidade de Candeias, criada pela Assembleia Legislativa, ok? Portanto, essa região metropolitana, tá, ela tem, aqui na nossa região não tem nem 1 milhão de habitantes, ok? Mas veja só aí nos Estados Unidos, tem um detalhe, nos Estados Unidos, essas metrópoles estão concentradas tanto na parte leste. O que é parte leste? Vamos lá no mapa. Parte leste. Onde é que eu tenho parte leste nos Estados Unidos? Isso aqui, ó. Oceano Atlântico. Parte oeste, ó. Aqui, ó. Boston, Nova York, Washington. Isso aqui é uma megalópole, que é a junção de duas ou mais metrópoles. Megalópole, que é chamada de BOSWOS, de Boston a Washington. Aqui no meio eu tenho Detroit, Chicago, St. Louis, tá? Isso aqui também é uma outra área de megalópole, tá? E aqui no oeste eu tenho São Francisco, Los Angeles e, claro, San Diego. Aqui é o oeste, é outra também megalópole, a San, ok? Portanto, são metrópoles que estão muito próximas uma da outra, que formam uma grande área metropolitana que recebe o nome de megalópole. É diferente de conurbação, tá? Ok? Olha aí quem é que apareceu, ó. Megalópole é aglomerado conurbado de várias metrópoles ou regiões metropolitanas. Veja só, Boston, Washington, Nova York tem
uma maior megalópole dos Estados Unidos, que é Boston. Detalhe, não é necessário que as cidades estejam conurbadas. Aqui no Brasil tem São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, que está aparecendo já aqui na minha cara. Essa megalópole japonesa, Tokaido, é uma das maiores do mundo. Essa daqui, ó. Aqui, apareceu uma palavra com o nome de Tecnópolis. Essa palavra, ó, Tecnópolis. São centros de grande pesquisa tecnológica, tá? Como o Vale do Silício. E aí no Brasil, ó, nós temos esta em processo de formação. Nesse mapa, cada quilômetro vale 62, cada centímetro vale 62 quilômetros, ok? Portanto, ó, São Paulo, aí aqui, ó, isso aqui é o chamado Vale do Paraíba, não é meu não, tá? O Vale do Paraíba. Campinas, olha só, São Paulo, Campinas. Aqui, ó, cadê você? Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, tá? Rio de Janeiro, está aqui, ó, ok? Portanto, olha a área aqui, ó, essa amarela aqui, tudo bem? Portanto, vejam bem, quando nós falamos de urbanização, nós temos de estar ligado com alguns conceitos, como, por exemplo, conurbação, junção de duas ou mais cidades formando uma mesma área urbana, um mesmo sítio urbano. Megalópole, junção de duas ou mais metrópoles, podendo serem ou não conurbadas. Cidades globais são aquelas que exercem grande influência sobre a economia mundo. Não importa a quantidade de habitantes, é a influência que ela tem na economia mundo. Megacidades são aquelas que têm no mínimo 10 milhões de habitantes, que predominam nos países pobres. Macrocefalismo urbano, poxa, professor Arimateia, fala meu filho, é uma doença? É, cabeça grande. Macrocefalismo são as cidades inchadas, crescer de forma desorganizadas, tá? E claro, nós temos as metrópoles, que são aquelas que têm uma grande influência sobre um determinado espaço. Nós temos metrópoles nacionais e metrópoles internacionais e metrópoles regionais. Um detalhe, a palavra cidade global é dos anos 80, é recente, é mais nova do que o Arimateia. Já metrópoles vem lá da era da Revolução Industrial. Tudo isso é o que nós formamos as nossas cidades. Agora, meus queridos jovens, nós iremos ter uma aula específica falando do Brasil, porque esse nos interessa. Mas, tudo que é bom dura pouco. Eu gosto de agradecer ao grande arquiteto do universo por estar com vocês até esse momento. E, claro, a você, meu querido jovem, a você, meu professor, minha professora, aquele abraço. Eu volto com a revisão dessa aula 47.